Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Renato, pastor Eliana, que concedeu essa oportunidade nesta noite. A cada um que aqui se encontra presente, né? Mais uma noite na presença do Senhor. Peço que a igreja abra sua Bíblia. Maravilhoso Deus! No livro de Lucas. Quando eu cheguei aqui, o pastor estava lendo essa palavra, né? E eu tinha estudado sobre Naamã, algumas outras passagens, mas foi essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que o Senhor ele vai continuar falando com a sua igreja. Amém, igreja? Quero agradecer meu esposo, que veio me acompanhar. Confesso que foi uma luta para chegar até aqui. À tarde eu passei muito mal. E eu falei para ele assim: manda mensagem lá para o pastor Renato e fala que você vai ministrar, que eu não estou me sentindo bem, né? E eu deitei ali, dormi um pouco. E ele me acordou e falou: vai, mulher, vai tomar um banho que você vai. E eu vi, né? Quando o Senhor ele te chama, não adianta você passar o que o Senhor está mandando você fazer para outra pessoa. Então o Senhor achou por bem nesta noite está me usando para falar da palavra dele, né? Lucas 8, Aleluia! 41, que diz assim: eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostou-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase 12 anos, que estava morta. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastaram com todos tudo que tinha com os médicos, e por nenhum poder ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os outros que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e pressiona, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então veio a mulher, que não podia ocultar, se aproximou tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque havia tocado e como logo sarará. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta? Não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a planteava, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Aleluia! Eu creio, Deus! A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor ela se renova a cada momento. Se você ler agora, fechar a Bíblia, abrir de novo e ler a mesma passagem, ela vai ser diferente no seu entendimento. E quando eu escutei o pastor Renato ali falando da palavra, eu falei assim: e agora, Senhor? E o Senhor falou: filha, a palavra é essa. Então, o que eu entendo aqui com essa palavra? Jairo, ele tinha ali um milagre, ele buscava um milagre, porque a filha dele estava morta. E Jairo ali tentando chegar até Jesus, porém a multidão o apertava. Tinha aquela multidão para ele chegar, mas ele ali com fé, ele não desistiu. Ele foi romper a multidão. E
aquela mulher, ela usou a atitude. E ela tinha no coração dela que se ela somente tocasse na orla do Senhor, ela seria curada. E ela imaginou ali, eu acredito assim, que eu ia tocar em Jesus, vou ser curada, vou embora e está tudo certo. Mas o Senhor dele saiu poder naquele momento, porque o toque daquela mulher foi diferente. Aquela mulher, ela já sofria 12 anos, isolada, não podia. 12 anos, igreja, imagine você 12 anos sem tocar em ninguém, sem ter um abraço de ninguém. E aquela mulher, ela já tinha gastado tudo que ela tinha ali. Aleluia. Né? E depois ela ouviu falar de Jesus. E foi quando ela tomou ali uma atitude. Porque eu penso, se fosse eu, já tinha gastado tudo que tinha, eu teria o quê? Muitas das vezes, me prostrar diante da situação e esperar a morte chegar. Porque se eu já tinha gastado tudo que eu tinha ali, agora se eu gastei tudo que eu tenho, eu vou me prostrar diante da situação e vou esperar chegar a morte. Muitas das vezes acontece isso nas nossas vidas. Nos prostramos diante do problema, diante da situação. Mas hoje aqui eu aprendo a lição. Aquela mulher mesmo fraca, porque 12 anos perdendo ali sangue, eu imagino que ela se encontrava fraca, mas ali ela não se prostrou diante da situação. Ali ela tomou uma atitude e ela foi buscar o dono do milagre, aquele que tudo pode sobre a minha e sobre a tua vida. E ele está aqui nessa noite. O Senhor está aqui, igreja. Eu posso sentir do momento que eu entrei nessas portas, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sentei aqui nessa cadeira e veio uma dor forte de cabeça. E ali eu comecei a repreender: Senhor, é culto de cura e de libertação. Eu não aceito sobre a minha vida nenhum tipo de enfermidade, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. Então que nós não venhamos, igreja, se prostrar diante da situação, diante da dificuldade, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que tudo pode sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós colocamos o nosso problema maior. Esquecemos que Deus é maior de que todas as coisas. E aqui, igreja, nessa passagem da mulher do fluxo de sangue, eu aprendo algo. Quando ela tocou no Senhor, logo o sangue ele foi estancado. No momento que ela tocou e estancou. Imagina agora a felicidade daquela mulher. Ela poderia ter saído correndo, porque ela também sabia que se ela fosse reconhecida na multidão com a doença que ela tinha, ela corria um risco. É Deus. Mas não, ela confessou para o Senhor. E foi ela e por que ela tinha tocado no Senhor. Glória. E ali quando o sangue estancou, então ela foi curada. Glória a Deus. E o Senhor declarou o que para ela? Filha, vai, a tua fé te curou. E o Senhor ainda falou mais: vá em paz. Glória a Deus, aleluia. Igreja, quem chegou primeiro diante do Senhor foi Jairo, pela frente. Se o Senhor quisesse, ele poderia ali naquele momento liberar uma palavra e a filha de Jairo ressuscitar. Porque foi isso que Jairo foi buscar, o milagre para a filha dele. Só que muitas das vezes não é da forma que eu e você quer. É da forma que o Senhor quer agir na minha e na tua vida. Às vezes a gente interroga o Senhor porque a nossa irmã recebeu o primeiro milagre, porque a nossa irmã recebeu a primeira cura. E o Senhor nessa noite está nos ensinando a ter paciência, a esperar com paciência no Senhor. Porque muitas das vezes estamos ansiosos, queremos para
Queremos o milagre do Senhor para agora. Mas não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito do Senhor. Então seja paciente no Senhor, porque o Senhor no momento certo Ele vai agir na minha e na tua vida. Aleluia a Deus. Nessa noite o Senhor está declarando cura. Nessa noite o Senhor está declarando milagre na minha e na tua vida. Basta somente tomar no posse, igreja. E eu fico muito ali impactada com a atitude daquela mulher. Né? Porque já ele encontrava a filha dele, se encontrava morta. Mas ele já tinha a filha dele ali, a felicidade com ele de ter a filha dele há quase 12 anos. Então, no momento que a filha de Jairo morreu, há quase 12 anos, foi o momento que chegou a enfermidade na vida daquela mulher, que ela também tinha 12 anos que sofria daquela enfermidade. Aí eu me pergunto, possa ser por isso que o Senhor primeiro fez o milagre na vida dela. Porque Jairo ele teve 12 anos de felicidade com a filha. E a filha dele veio a falecer. E quando Jairo estava ali recebendo a sua bênção, a sua vitória, aquela mulher estava entrando ali em um momento difícil na vida dela, quando estava chegando para ela aquela enfermidade. Aleluia. E o que eu aprendo nessa noite, igreja? Que temos que esperar o tempo do Senhor. Temos que esperar, porque no momento certo o Senhor ele vai agir. No momento certo o Senhor ele vai fazer na minha e na tua vida. Muitas das vezes não estamos prontos ainda para receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque o Senhor ele conhece o amanhã. Aleluia a Deus. Ele sabe o que vai acontecer conosco. Será que o que eu peço para o Senhor, eu já estou preparada para receber essa hora hoje já? Pode ser que não. Então o Senhor ele conhece o tempo da nossa vida. Ele conhece o tempo de entregar a minha e a tua vitória. Ele conhece o tempo de agir nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. O Senhor ele nunca chega atrasado, o Senhor ele nunca falha. Essa semana eu comecei ali um propósito com o meu ministério, com as irmãs, porque eu falei assim para o Senhor. Quando começou o ano eu falei assim para o Senhor: Senhor, do jeito que está eu não aceito. Do jeito que está para mim não está bom. Se para mim não está bom, para o Senhor também não está. Porque nós temos que ser ousados diante do Senhor. Não se conformar e ficar na mesmice. Antes de começar o ano, eu falei para o Senhor: o ano que vem eu quero que seja diferente. Porque ele, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me colocou na frente de um trabalho com as irmãs. E eu via a mesma coisa, todos os cultos. E eu falei: Senhor, eu não aceito isso. Desse jeito eu não quero. Se o Senhor me colocou na frente desse trabalho, eu quero que haja mudança. Eu quero que haja milagre. Eu quero que haja cura no nosso meio. E eu profetizo isso. Glória a Deus, aleluia. E ali eu comecei um trabalho com elas. Falei: vamos para o monte. 3 dias. Fazer uma campanha no monte em favor do nosso grupo. Porque eu quero ver o mover do Senhor. Aleluia. Eu não quero ficar desse jeito. E ali uma falou eu vou, outra falou eu vou, eu falou eu vou. Eu falei: Senhor, se o Senhor tiver no negócio, eu vou ver, porque assim não vão subir. Porque sempre tem uma que não gosta de monte, né? Não gosta de buscar. E eu, se eu pudesse, eu vivia nessa, morava lá. E ali no primeiro dia eu fiquei maravilhada. Aleluia. Porque ali subiu 7 irmãs. Aí no segundo dia o Senhor acrescentou mais uma. E hoje que foi o último dia, o Senhor acrescentou mais uma. Aleluia. E aí eu fiquei olhando, igreja, quando elas chegaram em casa. Aí eu via no status, eu via no grupo. O que foi isso? Que Deus maravilhoso. Vamos de novo.
E eu falei, Senhor, o Senhor está no negócio. Falei, semana que vem tem mais. Agora vamos entrar no monte, no jejum e na oração. Porque muitas das vezes a gente fica com algo na nossa vida que a gente quer uma mudança, mas a gente não toma uma atitude. Fica assim, ó. Eu falo, igreja, porque eu já passei por isso. Eu falava para o Senhor assim, ó. Senhor, o Senhor sabe o que precisa ser mudado na minha casa. O Senhor conhece, o Senhor sabe. Não precisa ficar falando para o Senhor toda hora. Mas o Senhor, Ele quer ouvir da minha e da tua boca. Ouvir no detalhe o que você quer que o Senhor te faça. E mais lindo ainda, quando o Senhor usa alguém para falar assim com você, Deus está abrindo uma porta de emprego. Você vai ficar todos os dias na sua casa lá sentado esperando vir? Se o Senhor quiser, Ele manda, porque Ele é poderoso para mandar. É verdade. Mas o que nós temos que fazer? Tomar atitude, levantar de manhã e ir atrás. Aí o Senhor, Ele abre e as coisas acontecem. Aleluia. E não é diferente na nossa vida espiritual. Não é diferente. Porque aquela mulher do fluxo de sangue ali, ela tinha tudo para se prostrar e ficar ali, esperar só a morte. Porque 12 anos, imagino que ela estava fraca, fragilizada, tinha multidão que podia ver ela e apedrejar, a multidão que impedia ela seguir, mas ela não olhou para nada. Ela ouviu falar de Jesus e ela colocou no coração dela: se eu somente tocar na hora do Senhor, eu serei curada. E aí não foi diferente. Ela colocou aquela fé dela em ação, tocou no Senhor e o Senhor ali sentiu. Porque aquela mulher, ela tocou de uma maneira diferente, de uma maneira especial. E nesta noite, será como eu estou tocando no Senhor? Será que eu estou com uma multidão oprimindo? Ou será que eu estou tocando no toque daquela mulher ali do fluxo de sangue? Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus. Multidão, muitas das vezes atrapalha. Muitas das vezes atrapalha. Tem gente que gosta aí de ir em igreja cheia, lotada, porque tem uma multidão. Mas o Senhor, Ele quer qualidade. A palavra do Senhor nos diz que onde tiver um ou dois reunido em seu nome, ali Ele estará. Que coisa linda neste lugar. A presença do Espírito Santo que se faz presente aqui em nosso meio. Glória a Deus. E se você crê, igreja, nesta noite, aquilo que tu tem pedido para o Senhor está te entregando. Aleluia. Se você tiver fé para receber aquilo que está pedindo para o Senhor, receba em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade, Senhor. Aleluia, Deus. Então temos que ter fé. Quando pedimos algo para o Senhor, temos que ter fé e acreditar naquilo que o Senhor te prometeu. Fica debaixo da promessa do Senhor. Se o Senhor prometeu que vai salvar o teu filho, Ele vai salvar. Se o Senhor prometeu que vai salvar a tua mãe, o teu pai, o teu esposo, Ele vai salvar, não tenha dúvida disso. Mas é no tempo dele, é na hora dele. Não adianta ficar ansiosa, é no tempo do Senhor, igreja. Então somente faça para o Senhor, porque a recompensa dele vem. Quando nós cuidamos das coisas do Senhor, Ele cuida da minha e da tua vida. Aleluia. Ele supre as nossas necessidades, igreja. E eu posso falar com toda certeza isso. Porque, igreja, eu nunca me esqueço. Dia 24 de dezembro de 2020. Eu estava ali dirigindo a tarde da bênção no meu ministério. Quando o meu telefone tocou e a minha filha falou assim: mãe, o Kaique sofreu um acidente de moto.
era o meu filho. E eu imaginei comigo assim: ele já caiu tantas vezes, eu acredito que não foi nada grave. E ali eu estava de 5 meses de gestação. E eu esperei acabar o culto. Acabou o culto. O meu esposo me levou para o hospital. Cheguei ali no geral, esperei por mais ou menos 1 hora e não tinha notícia nenhuma. E ali eu comecei a ficar aflita. E veio o enfermeiro, eu falei: enfermeiro, eu preciso que você me dê a notícia do meu filho. Eu estou aqui há 1 hora e ninguém fala nada. E ali eu contei o que tinha acontecido e ele falou: vem comigo. E eu comecei a entrar e ele me levou para frente da sala de cirurgia. E vi meu filho na maca. E a médica olhou para mim e falou assim para mim: mãe, vamos operar, mas não tem jeito. Imagina, igreja, não tem jeito. Eu olhei para ela e falei assim: doutora, existe um Deus que tudo pode. E eu creio que Ele vai fazer o milagre. E ali eu falei para o meu esposo: me leva embora, que eu quero ir para casa. Porque eu queria ali me derramar diante do Senhor. Porque ali eu sabia que o meu socorro só vinha dele. Não vinha de médico nenhum. E ali a minha filha ficou no hospital aguardando sair a cirurgia. E eu vim para casa e fiquei orando, chorando, aflita. E falei: Senhor, eu não aceito. O Senhor me fez uma promessa e eu sei que o Senhor vai cumprir a promessa. O Senhor falou que seria pregador da tua palavra. E aí eu comecei a ficar. Passou mais ou menos umas 6 horas. Minha filha ligou e falou: mãe, acabou a cirurgia. A médica falou que foi tudo bem, mas ela não deu nenhuma chance. Lá vai o meu filho para a UTI. E chegava lá na visita, ela não dava esperança nenhuma, ele não dava nenhum sinal, ainda em coma. E eu acreditando na promessa do Senhor. Eu ali fiquei debaixo da promessa do Senhor, porque eu sabia que se Deus não fizesse, ninguém mais fazia. Menos de 15 dias, igreja, o meu filho saiu do hospital. Glória a Deus. E a médica falou para mim assim: se sobreviver, vai ficar com sequela. Eu falei: doutora, quando Deus faz, Ele faz por completo. E o mais engraçado, igreja, que quando eu levei ele no retorno, com a mesma médica que deu ele como morto, ela falou assim: mãe, eu não acredito. É o menino do Natal? Porque todo mundo falava que ele era o menino do Natal. Eu falei: doutora, é o menino do Natal. Eu não falei para a senhora que tem um Deus que tudo pode, que Ele ia fazer a coisa de Deus. E ela ali examinando ele, perguntando algumas coisas para ele, mas dava para ver no semblante dela que ela não acreditava. Ela não acreditava. E ali eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. Eu falei: existe um Deus, doutora, que faz milagre. Glória a Deus. E Ele fez na vida do meu filho. Glória a Deus. Em menos de 2 meses, ele voltou às atividades de trabalho. Ele trabalha na metalúrgica. Voltou a trabalhar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele não tem nenhuma sequela. A única sequela que ficou foi a cicatriz do corte na cabeça. Que é para ele lembrar de onde o Senhor tirou ele. Então, igreja, esse Deus, Ele é lindo. Esse Deus, Ele faz. Se o Senhor, Ele fez no passado, como a Bíblia nos diz, por que Ele não fará no dia de hoje? Se no passado Ele fez cego enxergar, paralítico andar, ressuscitou morto, por que Ele não faz no dia de hoje? Porque muitas das vezes eu não tenho fé para ver o Senhor fazer. Muitas das vezes eu não estou preparada. Já pensou? Estamos no velório e o morto ressuscitar? Eu saía correndo. Mas o Senhor, Ele não mudou. O Senhor, Ele permanece o mesmo.
Ele ainda opera maravilhas. Ele ainda faz milagre. Ele ainda tem o controle da minha e da tua vida. Ele tem a chave da vida e da morte. Não há outro Deus. Aleluia. Só existe um. Eu creio em Deus. Então que nessa noite, igreja, nós viemos ficar com essa palavra. Que nós viemos guardar essa palavra no coração. Que quando estiver diante das adversidades da vida, dos problemas, da dificuldade, venhamos mostrar para o nosso problema que o Senhor é maior. Glória a Deus. Aleluia. Que não venhamos nos abater diante das situações. Venhamos confiar mais no Senhor, para que Ele venha operar na minha e na tua vida. Amém, igreja? Até aqui que o Senhor mandou eu falar. Eu sou muito assim de falar pouco, porque eu tenho muito medo de falar algo que o Senhor não mandou. Porque quem fala o que o Senhor não mandou, paga preço. E também quem engole aquilo que o Senhor mandou falar, paga preço. Então, se o Senhor mandou tu falar, tu fala. Se o Senhor mandou tu fazer, tu faz. Eu creio em Deus. Amém, igreja? Amém. E eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor.